O
combinado, eu tinha que passar para o pastor, mas eu quero louvação para todo esse louvor, pois Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões, me contém a voz de quem te adora. Vamos todos juntos, só mais uma vez.
governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor que muda ambientes. O Senhor que transforma a atmosfera. Do lugar físico, ele vai do lugar espiritual, celestial, é o que move o ambiente. Nos prostramos ao nosso Senhor, que esse lugar seja guardado pela tua santidade, que os nossos pensamentos e sentimentos sejam levados cativos à cruz. Pai, nós pedimos, envie seus anjos nesse lugar. Coloque seus anjos guerreiros ao redor deste lugar. E a única manifestação que terá nessa noite é o Espírito. Anjos do Senhor, nós te damos uma ordem. Vem e eleve a nossa oração ao povo da glória do Senhor. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, que ambiente é teu. Prestamos um culto racional a ti. Espírito Santo de Deus, esse ambiente é teu. A santidade de Jesus reina nesse lugar. Toda liberdade, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos ao teu senhorio e majestade. E damos toda a honra e glória ao teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Amém. É tudo culto. Estamos aqui no nosso culto de adoração ao Senhor. E esse momento é um momento muito importante. É o momento das ofertas, dos dízimos, onde nós vamos continuar a nossa adoração através
das nossas ofertas. Se os irmãos quiserem se sentar, pode ficar à vontade. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 16. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Irmãos, quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Tem muita tecnologia, irmãos, não estou acostumada. Ai, como o Senhor é bom, né? Nós estávamos com saudade de vocês, daqueles que a gente ainda não conseguiu ver essa semana para dar um cheirinho, a gente estava com saudade. É muito bom estar de volta. Então vamos lá, no livro de Lucas, capítulo 16, é a parábola do administrador astuto. Vamos fazer a leitura? Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. E o administrador lhe disse: tome sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém, irmãos? Amém. Então essa é uma parábola muito conhecida a respeito de um administrador astuto. Alguém que usou o dinheiro do seu senhor indevidamente. E aqui o Senhor diz assim, que nós devemos ser fiéis no pouco, para que o Senhor nos coloque no muito. E que se nós não formos dignos de confiança em lidar com as coisas do Senhor, Ele não nos dará as riquezas, Ele não nos dará os bens. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos dignos de confiança. Então Ele coloca pequenas situações na vida da gente para que nós venhamos a mostrar e provar que nós somos dignos de confiança. Então são umas pequenas coisas, irmãos, que nós vamos provar do Senhor, que o nosso caráter é dele, que o nosso caráter condiz com o nosso Pai, porque o Filho faz o que vê o Pai fazer, não é verdade? O Filho
tem o exemplo do pai. E se nós temos um pai, nós devemos fazer as mesmas coisas que o nosso pai faz. E o nosso pai não é infiel, o nosso pai não é injusto, o nosso pai não rouba de ninguém. E da mesma forma, nós devemos ser fiéis no pouco, para que no muito Ele possa nos colocar. Então, se você pensa que você precisa ganhar muito dinheiro para você dar uma grande oferta, que hoje você possa entender que mesmo com o salário que você tem, a renda que você tem, você pode sim ofertar e agradar o Senhor e ser fiel. Amém? E nesse momento é um momento de alegria, é um momento onde nós celebramos ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso provedor. Muito obrigado, porque o Senhor me deu emprego, o Senhor me deu sustento, o Senhor me deu força para trabalhar. Senhor, muito obrigado. É com o coração grato que nós ofertamos. Não é com o coração doendo, não é com ingratidão, mas é com alegria. Então eu vou pedir para você se colocar de pé, pegar a sua oferta. Eu não sei se você tem o hábito de se preparar antes de vir ao culto na questão da oferta, ou se você espera chegar aqui e decidir qual é o valor da oferta que você vai dar e fazer sempre a mesma oferta. Hoje eu te convido a você mudar a mentalidade a partir de semana que vem, antes de você vir, quando você estiver no seu dia, no seu domingo, que é o dia do Senhor, que você estiver preparando o seu coração para esse culto, você fale: Senhor, o que eu vou ofertar hoje? O que eu posso te ofertar hoje como gratidão? Nós temos a tendência, irmãos, de não nos preparar para o culto. E não é só na questão financeira, em todas as questões. Então, muitas vezes nós fazemos tantas coisas, que não vou dizer nem que é pecado, mas tantas coisas que não acrescentam em nada no nosso dia, no nosso final de semana. Nós não pensamos em Deus, nós não lembramos de orar, de ler a Bíblia, nós não se preocupamos com o culto, não nos preocupamos. E quando dá 6 horas da tarde, a gente lembra que é dia de culto, aí a gente lembra que tem que tomar banho rapidinho, se arrumar rapidinho e vir para a igreja. E quando chega aqui na igreja, a gente muitas vezes está tão desligado, a gente está tão seco, tão desconectado, que leva muito tempo para a gente se conectar a Deus. Então eu vou convidar você a partir do domingo que vem, para você já acordar domingo louvando, já acordar adorando, já acordar cantando louvores, falando: Senhor, hoje é teu dia, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou te agradecer, hoje eu vou me encher da tua glória, hoje eu vou te entregar a minha gratidão. Aí, fazendo isso, você vai dizer: Senhor, o que eu levo de oferta? Senhor, a cesta do amor precisa de mantimentos. Que alimento eu vou levar hoje? Que oferta eu vou levar hoje? Senhor, me fala para que eu possa dar um culto agradável a Ti. Amém, irmãos? Vocês vão ver que, à medida que nós vamos fazendo isso vai se tornar um hábito saudável, de toda vez que nós vamos cultuar ao Senhor, a gente já vir com o coração preparado. Porque para quem está ministrando, percebe muito essa questão de que quando a igreja não se prepara, não prepara o coração para o culto, não prepara o espírito, não vem sedenta, é muito difícil o culto fluir. E às vezes o irmão vai embora reclamando, dizendo assim: o culto não estava bom hoje, o culto não fluiu, o pastor não fluiu, o ministro do louvor não fluiu, quando na verdade eu não fluí, você não fluiu, quando na verdade quem não se prepara, quem não vem com sede e fome de Deus, demora para se conectar. Então, quando acontecer isso, não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa no ministro, mas pense: será que eu me enchi suficiente durante a semana para ter o que entregar no fim de semana? Será que eu busquei a Deus durante a semana? Será que eu estive com Deus? Será que eu me afastei do pecado durante a semana para que eu pudesse chegar domingo e entregar algo satisfatório a Ele? Porque muitas vezes a gente vem para o culto só para receber algo, só para receber, e nós esquecemos que o culto é para nós darmos.
Receber, a gente recebe a semana inteira na nossa casa. Cada vez que a gente vai orar, cada vez que a gente vai ler a Bíblia, cada vez que a gente se conecta com Deus, cada vez que a gente se afasta do pecado, que a gente abre mão de pecar, a gente está recebendo de Deus, a gente está se enchendo do Espírito. Aí, quando é domingo, a gente está cheio de Deus, a gente está cheio do Espírito, e a gente vem aqui para contemplar a beleza dele. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém? Então vamos orar e depois venha com alegria trazer sua fé. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é fiel e o Senhor nos deu, Senhor, tudo aquilo que é seu para administrar-os. Pai, se nós estamos administrando mal, assim como aquele homem desse texto que nós lemos, nós te pedimos perdão, Senhor. E nós queremos ser fiéis no pouco, queremos ser fiéis em todas as coisas, queremos ser justos, queremos, Senhor, ser bons mordomos daquilo que é seu, porque nada é nosso, Senhor, tudo é do Senhor, Pai, tudo é teu, Senhor, nós somos apenas administradores, Pai, que nós possamos ser, Senhor, sábios para conduzir as nossas finanças, Senhor, que nós possamos ter um coração generoso, Pai, que nós não venhamos a reter, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a dar, mas que nós possamos ser generosos na tua casa, Senhor, generosos uns com os outros, generosos com aqueles que estão necessitando, Senhor, generosos, Pai, que nós possamos ser sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, que nós possamos, Senhor, ser, ó Pai, aqueles que te adoram com as ofertas, Pai, que não seja apenas um dinheiro depositado aqui, mas que seja uma adoração, Senhor, uma adoração a Ti, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Estamos felizes, como a pastora Ellen falou, de estar aqui novamente na casa. É engraçado como as chaves mudam, né? Pode sentar, meus irmãos. É engraçado como as chaves mudam. Nós éramos de Itapuá e quando nós saímos, não víamos a hora de voltar para Itapuá, né? Passava ali o portal de Curitiba, São José dos Pinhais, já dava uma gastura, vontade de voltar para casa. E agora nós fomos lá para Itapuá, fomos para Joinville ser ministrado num retiro para pastores. Pensa na saudade de casa, pensa na saudade de vocês que nós estávamos, né? Então vocês fazem muita falta. Aqui o ambiente faz falta, embora lá também estivesse gostoso, nós sentimos muita falta aqui de vocês, tá? Então sintam amados, obrigado. Amados por essas pessoas, por esses pastores aqui, vocês estão no nosso coração, né? Então, próxima vez que nós saímos muito tempo, vocês vão ter que ir com a gente, né? Eita, receba! Até deixa eu falar aqui, setembro, o Ministério Shekinah em Itapuá vai estar fazendo 12 ou 13? 12 anos, 12 perdido. Então, é bem provável que o pessoal lá gosta de culto. Então, bem provável que lá terão 12 cultos. Bem provável. E é um feriado, 7 de setembro. Né? Normal, 7 de setembro. E 8 de setembro é feriado aqui. 7 de setembro é uma quinta-feira, 8 é sexta. Então, para os irmãos que vão ter a possibilidade de emendar, nós queremos fazer um convite. Nós queremos ir até participar das festividades, do aniversário lá. Né? Então viajaremos, bem provável que na quarta-feira à noite, para amanhecer quinta-feira lá, pegar uma praia, aí retornaremos no sábado, de madrugada para domingo, amanhecer aqui, para a gente fazer o nosso culto aqui. Então depois a gente vai acertar os detalhes, queremos fazer, sim senhora, culto aqui domingo à noite. Queremos fazer uma caixinha, vamos fazer ali um lugar onde possa juntar
os valores e que não fique pesado para ninguém. Mas a gente vai estar amadurecendo essa ideia, vamos estar conversando até setembro. Amém? Quero desejar boas-vindas, também tem uma irmã nos visitando. Tudo bem? Graça e paz. Como é que é o nome da senhora? Meu pai. Evercleide. Seja bem-vindo. Meu nome é Aristides, então estamos juntos. Tá? Pode chamar Eva, ótimo, melhorou, ajuda. Né? Pode me chamar também de Neto. Também, para não lembrar do meu nome, me chama de Neto. Tá? Seja muito bem-vinda aqui à casa do teu pai. Que a senhora seja abençoada. É amiga da Tereza? Que Deus abençoe, que Deus fale contigo. Né? E os demais irmãos, todos sejam muito bem-vindos. Luz. No decorrer dessa semana teremos então nosso GPS na casa do pastor Cláudio. Meu pai amado, é que é tão de casa. A minha sogra também, né, que é tão de casa e ela participa de todos os cultos, né, lá em Curitiba, então é meio que normal. Tá aqui minha sogra Eliette, fui lá buscar ela, né, então seja bem-vindo. Aqui também é a casa do teu pai, embora você já ouve isso todo domingo, que é, né, assídua, né, frequentadora da internet, do culto pela live todos os domingos, todas as reuniões. Então seja muito bem-vinda também. E aos irmãos que também estão acompanhando, não puderam vir por questão de enfermidade, depois vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos e que semana que vem possam estar cultuando conosco. Lembrando os avisos, então nós temos GPS terça-feira na casa do pastor Cláudio. Todos os irmãos estão convidados. Também estamos com GPS na casa do irmão Edinho. E no sábado, nosso GPS dos jovens aqui na igreja. Ontem nós fizemos lá em casa, por causa da chuva, né? Também por causa que a Fernanda não estava legal, para não sair na chuva, então nós fizemos lá em casa. Mas sábado que vem, às 17h30, conto com vocês, jovens, aqui na igreja. E nos demais da sequência, nós estamos aí, dando mais aviso. Vamos iniciar a escola de sacerdócio real, a escola de Esther. Hoje é o último dia para fazer inscrição, porque amanhã vai ser pedido o material, né? Sábado, culto da Onda Rosa para as mulheres às 20 horas, né? Então, convide alguém, meninas. Não venham sozinhos. Vamos encher essa igreja. Existe uma palavra de Deus nessa casa, de pessoas que precisam ouvir e serem tocadas pela palavra de Deus que existe aqui através da vida de vocês. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses, Novo Testamento, depois de Efésios e antes de Apocalipse. Irmãos, lembrando que o irmão Tiago está fazendo ali o áudio da leitura da palavra, né? Se os irmãos não estão acompanhando, por favor acompanhem. É um momento de crescimento, Deus está dando essa oportunidade para você ser alimentado, então que você possa fluir, crescer nessa leitura. Filipenses, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, capítulo 1, ali no Novo Testamento, apenas um versículo, o versículo 21. Amém? Amém. Diz assim, Paulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós queremos ser ministrados por ela. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para que a palavra possa, Senhor, fazer fruto e descer ao coração e possa dar um fruto digno de arrependimento. Leve-nos a esse lugar de, Senhor, confronto pela verdade e que as nossas verdades venham ruir e que o Seu poder venha ser construído em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa palavra, então, irmãos, Paulo escrevendo a Filipe, a carta à igreja de Filipe. A cidade de Filipe era uma das primeiras cidades que Paulo esteve instituindo uma igreja. Pedro também passou por lá, né?
Está funcionando. Eu estou me sentindo o Silvio Santos desse microfone aqui. Né? Deixa eu dar uma explicação. Nós estamos fazendo as lives através do Facebook. Pelo número de quantidade de inscritos, nós ainda não conseguimos fazer através do YouTube. O YouTube tem um alcance maior e a facilidade de transmissão é maior, mas ainda nós não conseguimos. O número precisa ter uma política para fazer transmissão pelo YouTube. Então, o que eu estou fazendo? Nós estamos transmitindo pelo canal da igreja, e hoje ainda deu uma divergência, que estava sendo transmitido pelo canal da igreja lá de Itapuá, e quando eles entraram com a live de lá, houve divergência de informação, até a gente conseguir ali arrumar, mas enfim, deu certo. Então eu baixo depois a live, né, tiro do YouTube, do Face, e jogo para o YouTube, para que as pessoas possam ser ministradas. Então quando aparecer lá no YouTube, compartilhe, você pode colar e copiar na sua rede social, e que você possa transmitir, para cada vez mais pessoas possam ouvir da mensagem que está sendo ministrada. Não guarde só para você. Não seja egoísta e ganancioso. Essa mensagem precisa ser difundida, né, para muito mais pessoas. Palavras de salvação e palavras de libertação. Então façam isso. E é por isso então nós estamos usando agora nosso novo recurso. Adquirimos ali um microfone que vai estar captando o áudio melhor, para depois a gente estar jogando para o YouTube de uma forma mais de qualidade. Amém? Então voltando. Então Paulo escrevendo a Filipenses. Nesse momento, para que você fazer um pano de fundo, Paulo estava preso em Roma. Então, essa primeira prisão que Paulo estava, era uma prisão quase que domiciliar. Então, nesse momento, a primeira prisão de Paulo, ele estava numa casa que ele pagava o aluguel do seu próprio bolso, mas tinham guardas cuidando dali onde ele estava preso. Então ainda existia uma certa liberdade de expressão. Então Paulo começa a dizer essa carta à igreja de Filipe: eu estou feliz com a vida que vocês estão dando para Deus. Eu estou feliz, muito me regozijo naquilo que Deus está fazendo por vocês. Eu estou feliz porque eu vejo que o agir de vocês está quase que condizente com a verdade que eu tenho pregado quando eu fui aí. Então você vê Paulo alegre, Paulo ainda feliz, Paulo ainda dando uma carta, mesmo que estivesse preso, ainda dando palavras de incentivo para aquela igreja. Ali ele começa a dizer que vale a pena sofrer por amor a Jesus. Mesmo nas circunstâncias, nós cantamos aqui, que a videira não pode dar o fruto, que ainda nada possa florescer, mesmo que as circunstâncias digam que não, todavia me alegrarei, todavia minha felicidade não está em algo palpável, mas sim está em algo que é eterno, está em algo que não é desse mundo, mas que está além desse mundo. Quando Jesus começa a dizer para o homem que o homem carnal não consegue discernir aquilo que é do Espírito, nós entendemos que nós não andamos por aquilo que é físico, mas por aquilo que é espiritual. Então Paulo dizendo, não me importo com as circunstâncias, não me importo que eu possa estar preso ou solto, porque o viver para mim é Cristo. Porque o sofrer para mim é motivo de alegria, porque eu sofro para ser exemplo para vocês. Eu sofro para que a minha vida possa ser exemplo para você. Porque o meu pensar, o meu sentir, o meu agir não é condizente com este mundo, mas com o mundo que está por vir, o lugar aonde eu irei morar. Dentro do pensamento lógico e humanista, é uma doideira para você pensar isso. Nós passamos lá semana passada, quinta, sexta e sábado, ouvindo umas palavras de direcionamento para pastores, e a palavra que estava sendo ministrada era terminar bem. Isso Eclesiastes fala para nossas vidas que é melhor
o fim das coisas do que o começo dela. É bom você começar um projeto bem, não é bom? Não é bom você começar um projeto bem estruturado? Porém, a Bíblia fala que é bem melhor, ou muito melhor, você começar o projeto, mas você também terminar o projeto. Quem é aqui que um construtor sabe muito bem disso? Se nós começarmos uma casa bem alinhada, mas no decorrer do tijolamento, ela começar a entortar, como é que vai ser a laje? Toda torta, não é verdade? Você vai começar a levantar aqui uma estrutura, se embaixo você começar, ela não estiver no nível certinho, lá no final ela vai estar toda torta. E é bem provável que no decorrer do tempo, toda a edificação venha a ruir. Então Jesus dizendo, termine bem. Melhor do que começar bem, e ao começo sempre a empolgação. Nós fizemos uma viagem agora, e vão se acostumando, vocês que vão lá com a gente. No mínimo é 8 horas de viagem. Para ir com calma, e a gente gosta de ir com calma, aproveitar a viagem, ver as paisagens. Nós gastamos 10 horas até Itapuá. Então, o bumbum fica quadrado, né, Lete? Dá cãibra nas pernas, tem que parar, movimentar, né? Então, a viagem é longa, mas o começo da viagem é empolgante. Você pega aqui a avenida, depois você pega a Dutra, aí você passa por São Paulo, aí você pega a Regis Bittencourt, e você vai andando, e a empolgação vai acabando, e não começa mais a parar, não chega, e bate a fome, bate o cansaço, bate cãibra, né? Tem gente que dorme muito, tem gente que já nem acorda, já vai dormindo aqui até lá, e vai, vocês foram para o sul, né? Beto Carreiro, não é verdade? Parece que nunca chega, e de repente você vê Curitiba a 300 quilômetros, Curitiba a 200 quilômetros, e você chega em Curitiba, mas Curitiba até Beto Carreiro tem mais 200 quilômetros, aí você vai andando, não chega, e acaba-se a empolgação. Imagine só se você chegar lá no Beto Carreiro sem empolgação, embora é difícil, né? Mas imagina você chega na metade do caminho e fala, cansei, vamos voltar? Ou melhor, cheguei em Curitiba, cansei, em vez de ir no Beto Carreiro, vamos aqui no Oscar Niemeyer, no museu, ou vamos no zoológico, jardim botânico de Curitiba. É legal, mas não é nada comparado ao Beto Carreiro. É bonito, mas o Beto Carreiro dá mais alegria. Então assim, Paulo dizendo, comece bem, que essa empolgação do começo não cabe logo ali, que você possa perseverar até o fim. E o fim que Paulo está dizendo é o nosso encontro com Cristo. Porque nós não vivemos apenas pelas circunstâncias, por aquilo que os meus olhos podem ver. Nós vivemos por uma esperança eterna. Nós vivemos para que a nossa morada seja eterna e agradável com Ele. Até porque a morte e a separação dele também vai ser eterna. A separação de Deus também será eterna. A Bíblia começa a dizer que existe um lugar de eternidade e maravilha com Deus. E nós gostamos de dizer, se você não conhece esse caminho que leva a Deus, essa noite é noite de salvação. Que você possa conhecer a Jesus, a porta que nos leva a Deus, o novo e vivo caminho. Porém, se não entrarmos por essa porta e andarmos pela porta larga, o distanciamento e o caminho da perdição, ele é fácil de você entrar. Nós estamos vivendo um momento de carnaval, festa da carne. Hoje, muitas pessoas foram atacadas no seu físico. Se você também foi atacado no seu físico, nós vamos orar por você. Mas o ambiente espiritual está propício para quê? Para que o reino das trevas possa ser levantado. Conversando com a Dari lá em casa ontem, no nosso GPS, e ela comentou, uma escola aí de samba, aqui de São Paulo, sempre estão escarnecendo de Jesus. E não me espanto com isso, porque é festa da carne. O que eles vão fazer? É escarnecer daquilo que é santo. O que é que eles estão deixando claro? Que eles são totalmente ao contrário daquilo que nós vivemos. Jesus, para eles,
é totalmente ao oposto daquilo que eles querem viver. Então a Dai estava dizendo que uma escola de samba estava novamente encenando, que eles estavam enforcando Jesus novamente. E eles mostraram Jesus morto, enforcado. Pois ele mostrou, né, a imagem lá, o Jesus que estava enforcado, porque é a visão que eles têm. O que eles estão dizendo de uma forma, de uma forma escancarada? O Deus que nós professamos está morto. E que a cada ano eles estão afirmando que a nossa fé é uma fé morta. Antes da pandemia, a pandemia foi 2019, né? 2020. 2019, eles fizeram um Jesus gay, quem lembra aí? No carnaval. Fizeram Jesus gay. 2020, eles fizeram uma batalha e aonde o diabo venceu Jesus. Quem é que lembra? E esse ano, que agora voltou o carnaval, eles estão fazendo novamente, lembrando que o Deus que nós servimos pode estar morto. O que eles estão dizendo? Que a nossa fé está sendo abalada. Eles estão minando a nossa fé. Porém, nós cremos, porque nós não andamos por vista. Paulo começa a dizer que o Deus desse mundo é o diabo. O mundo jaz do maligno, Jesus disse. O mundo jaz daquele que ele acha que reina, mas a minha Bíblia diz que ele é o derrotado. Então nós andamos por fé, e é necessário que nós nos posicionemos para abrir os olhos daqueles que estão perdidos. Nesse momento de carnaval, muitos estão dando a honra ao inferno, mas nós estamos vendo que existe um povo que tem um coração prostrado, apaixonado por Jesus, e está declarando o reino dos céus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas é necessário que nós andemos em fé. Nós não vamos, isso não me incomoda, isso não me afronta, porque eu sei quem tenho crido. E eu sei que aquilo que está em mim é muito maior daquilo que está no mundo. Então Paulo está dizendo, para mim o morrer é motivo de alegria. Para mim o sofrer é motivo de lucro. Para mim, ao contrário do que o mundo pensa, do que o carnaval está dizendo, Jesus está vivo e eu vivo por Jesus. O que é necessário? Eu abrir mão do meu belo conforto e andar num caminho de santidade para a cruz. Quando nós andamos para a cruz, o que Jesus disse? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, negando a mim mesmo, não tenho mais vontade própria. Tome a sua cruz. Está dizendo, morra para você e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então, a minha vontade não existe. Tome a sua cruz. Está dizendo, você precisa morrer e siga-me. Aí ele fala, ao que vencer, aquele que herdar o caminho eterno, aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. É esse lugar, é esse pensamento que a igreja precisa ter. Nós não andamos apenas por aquilo que vemos, mas nós andamos por fé. Mesmo preso, mesmo com algemas, o nosso ser está livre, porque o corpo está preso. Mas o Espírito, a vontade de pregar, a vontade de fazer, essa é a livre. Paulo dizendo a Felipe, nós devemos andar com humildade. Existe um caminho que nos leva à salvação, ok? Quem é o caminho? Jesus é o caminho, Ele é verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo por qual nós andamos em santidade. Jesus é aquele que nos preenche, tira toda a tristeza fora, tira tudo aquilo que nos dá angústia, nos coloca vestes limpas, vestes de louvor. O Senhor está dizendo para nós, eu sou a fonte da sua alegria. É necessário que você ande comigo e faça as mesmas coisas que eu fiz. Com certeza nós andamos por esse caminho, mas para fazer o que Jesus fez, Filipenses, se você for ler no capítulo 2, ele fala, Jesus sendo Deus,
Ele abriu mão de toda a sua glória. E ele veio ao mundo como homem. E ele fala: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou e fez homem e viveu como homem. Aí Paulo começa a dizer: sejam meus imitadores, como eu fui imitador de Cristo, andando da mesma maneira que Cristo andou. O que eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Você foi comprado, Pedro diz que você foi comprado por um preço alto, preço de sangue. Então está dizendo: não tenha mais vontade própria, não tenha mais os teus desejos, porque os seus desejos são enganosos. Os nossos desejos são enganosos porque nós andamos pelos olhos humanos. E o que os olhos humanos desejam? Tudo aquilo que a carne almeja. Algumas coisas é errado? Não. Ter um bom carro é errado? Não. Ter uma boa casa é errado? Não. Ter um conforto é errado? Não, mas não é errado. Porém, nós inclinamos a nossa vontade apenas para isso. E nós nos enganamos, porque nós entramos na igreja, porque nós queremos que Deus traga um conforto para as nossas vidas. E Paulo está dizendo ao contrário: o morrer é lucro, o sofrer é lucro. Não que nós vamos apenas viver sofrendo, porque Jesus veio para dar vida e vida abundância. João 10:10. Mas uma vida abundante com Jesus não é exatamente uma vida confortável com esse mundo. Até porque uma vida com Jesus é uma vida plena, onde tudo aquilo que eu tenho não é mais meu, e sim é dos outros. Tudo aquilo que Deus me dá não é para mim, mas é para que eu possa ser um canal de bênção para outros. Eu aqui não estou pregando que a igreja precisa ser uma agência ou focar somente numa situação lá de ajudar os necessitados. Mas sim, nós devemos ser um canal de bênção aos necessitados com alimento, com medicamento, com pagar uma conta de alguém que está com a luz cortada, com a água cortada, comprar um gás. Sim, nós iremos fazer isso, mas isso não vai ser o foco principal da nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos der, nós iremos abençoar a outros, nós iremos, tudo que você plantar, certamente colherá, diz aos Gálatas. Mas nós devemos andar com um propósito. Essa noite o Lucas foi pousar na casa de um amiguinho, estava 2 amiguinhos lá, e o Lucas chegou feliz hoje pela manhã, hoje à tarde, na verdade. Pai, nós estávamos conversando e falando sobre Apocalipse, imaginando o nível da teoria escatológica de Apocalipse. E eles começaram a fazer pergunta para o Lucas, e o Lucas respondendo, e eles fizeram pergunta. O Lucas falou: olha, quer saber uma coisa? Querem se garantir? Aceitem a Jesus. Aí estão garantidos. Se tudo isso que nós conversamos acontecer, vocês vão para o céu, porque vocês aceitaram Jesus. Aí diz que os amiguinhos dobraram o joelho, e ele fez a oração, e os amiguinhos deles confessaram Jesus. Andar por isso, por fé, não por vista. Ele estava chateado: mas não vão na igreja. Agora a tua parte você já fez. Agora quem convence é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Cantamos aqui: esta casa não é essa casa, essa casa é tua casa. E nós abrimos ela para você. E é Ele que vai habitar, é Ele que vai morar, e é Ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é esse propósito de vida. Agora, o ajudar o necessitado. O que nós estamos querendo fazer? Ali é um abre-alas, falando de carnaval, Misericórdia. Mas, ali é um abre-alas para que nós possamos entrar com salvação. Ali é um abre-alas para que nós possamos entrar com libertação. Muitas vezes o necessitado não quer ouvir falar de Jesus, porque foi ensinado que Jesus veio para pegar o dinheiro dele. Mas nós viemos com a verdade, dizendo: Jesus veio para te dar a liberdade. Então, uma cesta básica é um portas abertas para a gente. Um pagar de uma conta, um ofertar. Do nada, você sente no coração de dar uma oferta para alguém que você nunca viu. A pessoa fala: mas o que é isso? Deus está mandando te dar uma oferta. Aí a pessoa vai abrir o coração: olha, eu estava orando, e essa oferta... Deixa eu dar um testemunho. As crianças vão para o retiro agora em março.
R$400 por pessoa o retiro. Nós não tínhamos condição de fazer isso. Né? R$400, nós temos 2 filhos, 800. Mais a viagem, mais uns R$700 de viagem, 1.000 e lá vai cacetada. Né? Então nós não tínhamos essa condição, eles queriam ir, desde o ano passado, não falaram, vamos colocar em oração. A Fernanda foi lá para o sul, a Fernanda ganhou uma oferta, e ela guardou aquele dinheiro e comprou alguns ingredientes para fazer cantina, que estava tendo evento lá, e ela usou aquele dinheiro para comprar matéria-prima, fazer cantina. E eles começaram a vender, e aquela cantina gerou a inscrição para uma pessoa. São 6 filhos de pastores que vão participar do retiro. Então é R$2.400, correto? E elas levantaram a inscrição para um filho de pastor. Então vai R$400, dividir em 6, mesmo assim ficaria muito caro. E eles abriram o coração lá e as pessoas começaram a ofertar. Aí levantaram mais uma inscrição, Estava o pastor Tom Sampaio lá, estava ministrando sobre liberalidade. E no mover que Deus fez aqui no lugar, elas ganharam a inscrição de o valor de todas as inscrições dos filhos de pastores. Então agora em março, todos os filhos de pastor do Ministério Shekinah irão participar do retiro lá em Gaspar, Santa Catarina. De uma forma que Deus fez e virou testemunho, porque eles estavam orando para que isso aconteça. Mas, lá em Itapuá é muito quente agora, é época de praia, calor, agora vai até maio, ali é muito quente. E a igreja lá está muita gente, estão fazendo 2 cultos cheios, precisava de um ar-condicionado. Deus levantou uma pessoa, e a pessoa ofertou os 2 ar-condicionados gigantes, agora parece um frigorífico dentro, né? Fresquinho. Por quê? Pessoas que entenderam que o seu dinheiro não é para eles. Pessoas que entenderam que o seu dinheiro é para abençoar o reino. Sabe o que acontece com essas pessoas? Deus libera mais recursos, porque ela entende que ela é apenas um agente administrador daquilo que, lembra que a pastora Aldislaine falou? Somos bons administradores, bons mordomos, e Deus libera recursos para a gente andar. Então é para isso que nós vivemos. Por que eu estou te dizendo isso? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, Jesus está dizendo sobre já chegando os últimos dias. Ele vai falar do teu retorno. E ele vai estar já orientando sobre os princípios das dores. Ele vai dizer, né, vão perguntar como que vai acontecer os últimos dias. Opa, volta a palavra. Mateus 24, ele vai dizer que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras com os discípulos, chegaram até ele, dizendo-nos, quando ocorrerão essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda no final dos tempos? Então Jesus lhe revelou, cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo. Desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas com as primeiras dores de parto. Então, eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, uns trairão aos outros, e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria se esfriará. Aí ele termina, mas ainda não é o fim. Porém, aquele que continuar firme até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho, e todas as nações, e em todas as nações. Aí sim chegará o fim. O que Jesus está dizendo?
Tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo acontecer já estava escrito por Jesus, ele já tinha falado isso. Recentemente teve um terremoto na Turquia. Quantos acompanharão? 34 mil mortes. Para você ter uma ideia de quantas mortes foram, Itapuá tem 30 mil habitantes. Foi como se tivesse morrido uma Itapuá inteira. E mais 4 mil pessoas da cidade vizinha, Garuba ou Guaratuba. Terremotos assolando a terra. Fomes assolando a terra. Nós ouvimos recentemente que na Índia e na Ásia, melhor na Índia, continente ali, 1 bilhão de pessoas não sabem quem é Jesus. 1 bilhão de pessoas irão morrer, irão para o inferno, porque eles não conhecem Jesus. Sendo que o único caminho de salvação é Jesus. Então 1 bilhão de pessoas na Ásia, ou na Índia, não lembro agora, morrerão e irão para o inferno, porque não conhecem da salvação através de Jesus. Jesus está dizendo que nos últimos dias, muitos se levantarão em nome dele e vão tentar enganar a muitos. Entenda você que o Evangelho e a Bíblia ela foi feito para quem? Para ímpio ou para não ímpio? Para nós. A Bíblia foi feita para quem? Ímpio lê Bíblia? Bem difícil. Crente já não lê Bíblia, imagina esse ímpio. Já é difícil você achar um crente que tenha o costume de ler Bíblia. Ainda mais um ímpio. Embora existe muito ímpio que lê. Conversei com o pastor, um amigo meu esse dia que dá aula de teologia. Ele falou, eu falei, qual que são os seus alunos? São pessoas da sua igreja? Não, não tem nenhum da minha igreja. Aula de teologia. Ele tem 3 evangélicos, 3 católicos, 2 espíritas e 2 à toa. Né? Que nem ateu é. Né? 2 à toa. Por quê? Ímpios querem conhecer mais da Bíblia para poder refutar o crente do que o próprio crente. E eles levam o crente no papo. Por quê? Não é difícil você conversar com um crente e ele não tem fundamento. Então são levados por qualquer vento de doutrina, qual advertiu Timóteo para tomar cuidado. Então qualquer coisa que fale, eles engolem, eles comem aquilo como verdade, porque não tem conhecimento da palavra. Então se eu falar para você uma mentira, sendo que você não conhece a verdade, você vai atender isso como verdade. Porque você não sabe, não tem um parâmetro de verdade ou mentira. Então se eu disser para você um conto da carochinha, você vai aceitar, não é verdade? Se eu falar para você que Maomé salva, você vai acreditar, porque você não conhece quem é a salvação. Se é Jesus ou Maomé. Um exemplo bem chulo. Então, aqui ele estava dizendo, muitas pessoas se levantarão como falsos profetas e vão enganar. Porque eles vão usar o microfone, eles vão usar uma plataforma, eles vão usar uma placa, e eles vão falar mentiras. Eu não sei o que é pior, se é uma grande mentira ou se é uma pequena verdade. Porque tudo é mentira. Só que o que é pior, uma grande mentira, você está na cara que é mentira, você já vai ficar esperto. Mas uma pequena verdade, você pode ser enganado. Porque vai usar uma palavra de verdade e isso aqui de mentira. E você vai engolir como verdade. O pior do que você engolir aquilo como verdade, é você ser propagador daquela mentira. E vai levar muitas pessoas atrás de você daquela mentira. E Jesus disse, ai da pedra de tropeço. É melhor que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se jogado num rio. Porque o dia do juízo virá. Então, irmãos, busque na palavra. Mas aqui nos últimos dias ele está falando, esse evangelho vai ser pregado. E é nossa obrigação pregar o evangelho. Capítulo 25 de Mateus, ele vai dizer uma outra palavra. Daqueles que estão à espera. Então ele vai trazer a parábola das virgens, das 5 insanas e das 5 nécias. Dizendo, fiquem preparados. Porque toda essa palavra está sendo cumprida. Ele falou que nação se levantará contra nação. Rússia e Ucrânia. Guerra que ainda está acontecendo. África está em diversa guerra política. Nós estamos numa guerra política de ideias. Nação contra nação. Se levantará reino contra reino. Se levantará aqui
Jesus dizendo que haverá guerra, rumores de guerra, terremotos e fome. Liga o jornal para você ver o que está acontecendo. Chega em casa hoje eu te dou a permissão. Assista o Fantástico. Para você ver o que vai estar acontecendo. Tudo que Jesus falou há 2023, 2040 anos, porque Jesus morreu com 33 anos, coloca uma matemática de 50 anos atrás. Jesus já tinha falado tudo isso. Mas ainda não é o fim, é o começo. Por que ele estava dizendo tudo isso? É um sinal para que você fique preparado. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. E aqueles que não tiverem com os olhos, com a sua lamparina, com o óleo, vai ficar. Olha para capítulo 25, ele vai dizer, a igreja, né? Vamos colocar aqui, as 10 virgens estavam à espera de Jesus. Só que 5 virgens estavam preparadas. E 5 virgens estavam dentro da igreja, olhando para fora da igreja. Estavam na igreja, ouvindo coisas que não eram santas. Estavam na igreja, mas a sua conduta de vida eram tortas. O seu caminho era largo. Então, o que Jesus está dizendo? 5 estavam preparadas e 5 não estão preparadas. Da mesma parábola, ele diz que o dia que o Filho do Homem vier, 2 estarão numa cama, um será levado, o outro não. 2 estarão no campo a trabalhar, um será levado e o outro não. O que ele está dizendo? Fique esperto. Fique esperto. Não perca tempo com coisas que é do mundo. Não saia assobiando aí, né? Me leva que eu vou. Opa, volta. Não saia aí se contaminando com coisas do mundo. Semana passada eu ministrei em Itapuá. Eu escandalizei os irmãos, eles estavam desacostumados. E nós estávamos falando sobre vestes limpas, de santidade. E eu queria trazer um exemplo que ficasse claro e marcado neles. Então eu falei, não se contamine com o pecado. No pecado não existe nada de bom. Porque nós conversamos ontem lá, né? Eu participei de alguns carnavais e nada me acrescentou aquilo. Pelo contrário, me fez levar uma surra. Contei a história para os adolescentes ontem da surra que eu levei. Nada de bom no pecado. Eu falei, dei um exemplo para eles. O pecado parece aquela balinha TNT, já chupou aquela balinha? Que no começo ela é doce. Mas quando você morde ela, muitos têm alguma coisa azedo dentro, ou pimenta. O pecado é igual. No começo parece docinho. Mas quando você morde ela, aquele negócio fica azedo, amarra a boca. Já chupou laranja-lima? Laranja-lima é um bom exemplo. Né? Já comeu caqui amarrento? Se aquela mordida gostosa, no começo aquele gosto gostoso, de repente a boca fica blá, blá, blá. Deixa eu contar uma coisa, como um segredo mesmo. Tem uma amiga minha, uma historinha, para deixar vocês felizes. Lembrei agora. De uma amiga, essa minha amiga é top. Estávamos num hotel chique, né? E gente pobre não pode ir em hotel de gente rica. Gente pobre tem que lugar de pobre, brincando. Está amarrado essa palavra. Mas enfim, estávamos nós, e eu, uma amiga minha, num hotel, e passamos a noite no hotel, lá teve um encontro de casais, né? No café da manhã, foi os pobres tomar café. E estava uma mesa linda. E essa minha amiga foi lá e pegou umas pelota grandona assim, colocou no prato, 3, 4. Sentamos na mesa, todo mundo sentado junto. E todo mundo comendo, comentando sobre o culto do dia anterior, né, dos quartos, que nós estávamos felizes, maravilhados com todo aquele luxo. E essa minha amiga pegou aquela bolota e colocou na boca. E começou, e depois ela ficou quieta. Ela ficou Ela me cutucou, essa minha amiga. Falei, o que foi? Ela, esse pão de queijo não está estranho? Só que meu cunhado estava sentado do outro lado. Aí falou, sua tança, isso aí é manteiga, não é pão de queijo. Ela comeu aquele negócio achando que era pão de queijo, era manteiga, mas pelota de manteiga. Então o pecado é igual. Você acha que é pão de queijo e é manteiga. Aí você começa fica ruim na boca. E para você engolir aquilo, você tem que engolir. Então não se contamine com o pecado. Eu estava dizendo para eles, o pecado é você estar com uma roupa de festa, foi convidado para um casamento, e você saiu para o casamento, roupa nova, calçado novo, as mulheres, né, que gostam da sandália, mais. E de repente você está toda bonita, cheirosa, bonitão, cheirosão, com a gravatinha borboleta rosa, né, que agora é moda.
E de repente você está lá com aquele monte de cocô. E você não vê aquele cocô. E você pisa naquele cocô. E fica rebosteado. Aquele cocô entrando pelo meio dos dedos. Fica imaginando a cena. Eu quero te escandalizar também, para que quando você for pecar, você lembre que você, se não estiver limpo, Jesus não vai te levar. Então pense no pé rebosteado de cocô. As 5 virgens estavam limpas, mas existiam 5. Me desculpe o perdão, né? Com o perdão da palavra. Estavam rebosteadas. Estavam sujas. Não que estavam sujas, mas não estavam preparadas. E Jesus, ele fala que haverá um dia, ainda no 25, que Deus chamará, eu vou terminar agora, Deus chamará, haverá, Mateus 25 fala, e naquele dia Deus chamará todos os seus, e separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele colocará à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E ele olhará para a direita e falará: vindes, bendito do meu Pai, possuam um reino preparado para vós, antes da fundação do mundo. Aí ele começa a dizer: porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava frio, eu estava com frio e me vestiste. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e foste me visitar. Aí muitos dirão: mas como eu fiz isso para você, Jesus? Quando você olhou para o necessitado e fez para ele, foi a mim que fizestes. Mas ele vai olhar para os bodes e vai falar: aparta de mim, malditos, para um lugar que é preparado para o diabo e os teus anjos. Porque eu também tive fome, sede, frio, estava nu, preso, e você não fizesse nada por mim. O que eu estou te dizendo, meu irmão? Como igreja é necessário nós orarmos para as nações e sermos resposta para as nações. Ao necessitado, às famílias, aquele que está aprisionado, aquele que está no cativeiro, aquele que está perdido nas circunstâncias da vida do medo. Você precisa ser agente de libertação para que pessoas possam ser salvas. Porque quando nós andamos, né, eu sou pai e sou exemplo do Lucas. Então o Lucas só vai seguir o exemplo do pai. Então eu preciso andar no caminho reto, porque eu quero que ele olhe os meus caminhos e me siga. Se eu andar por caminhos tortos, o que vai acontecer? Ele também andará por caminhos tortos. Então é necessário que você ande por caminho reto, para que todos aqueles que estão ao teu redor e vejam os teus caminhos, queiram te seguir. Então, aqui eu quero te fazer uma pergunta. Espero que você me dê uma resposta correta, senão o chicote vai estralar. Você é ovelha ou bode? Oita? Você é de Deus ou da concorrência? Paulo dizendo: sofra o dano. Paulo dizendo: vale a pena sofrer o dano. Porque o dano, as pessoas vão olhar e vão te dizer: por que ela abandonou uma vida boa, uma vida legal, para ir numa cidade onde ele não conhece ninguém e amar um povo que ele não conhecia? Por que eles fazem isso? Se não é por amor. Amor aos filhos de Deus e amor ao próprio Deus. Por que pessoas abrem mão do seu dinheiro, compram uma cesta básica e levam para o necessitado? Por que eu faço um convite para os meus amigos para que eles possam ouvir uma palavra de salvação? Se não é por amor a Deus e amor às almas que possam estar perdidas. Então aqui eu quero te levar a 2 reflexões. Como é que está as suas vestes nessa noite? Você foi convidado para um casamento. Aliás, você é a segunda pessoa mais importante do casamento. A primeira é o noivo. Sem noivo não tem casamento, correto? Só que você é a noiva dele. E sem noiva também não há casamento. Como é que está o óleo da sua lamparina? Se Jesus voltar agora,
Vou fazer uma pergunta igual eu fiz para um brother esses dias atrás. Exato momento tocou a trombeta, Jesus apareceu nos ares, sentado no cavalo branco, dizendo: vinde, noiva minha. Você vai ou você fica? Essa é uma pergunta que deveria ser óbvia para a gente. Mas muita gente não tem certeza. Muitos dentro do mundo, muitos que estão na igreja, não têm certeza se irão ou se ficarão. Isso tem que ser óbvio. Nosso desejo precisa estar com Ele. Mas pelos nossos desejos do mundo, dos nossos desejos da carne, nós temos dúvida. Segunda pergunta. Sobre os terceiros que irão para o inferno por nossa causa. Qual vai ser a tua atitude a partir de agora? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, a partir de hoje, você não é mais ignorante. Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, é a mim que faz. Se nós não pregamos o Evangelho, se nós não convidamos, se nós não abrimos nossa boca para anunciar o Evangelho, nós somos pecadores. Porque Jesus nos deu essa comissão. E se nós não obedecemos a comissão de Jesus, nós somos desobedientes, pecadores. Qual vai ser a nossa posição a partir de agora? Então eu quero te convidar a você ficar de pé. E eu quero te dar alguns segundos aí para você fazer uma reflexão. Lembra a pergunta. Se a trombeta tocar, por favor, pode pagar. Pode pagar. Se a trombeta tocar, aonde você vai estar? Se Jesus vier buscar a tua igreja, aonde você vai estar? Numa morada eterna com Cristo? Ou numa separação eterna de Cristo? Como é que estão as tuas vestes? Como é que está a tua vida com Deus? Lembrando que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Lembrando que, mas também que Deus, que Jesus é o nosso advogado. E Ele é grande em misericórdia, perdoador, a partir do momento que nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Então, nós não vivemos em pecado. Podemos errar e pecar, mas nós não vivemos em pecado. E se nós estamos em pecado, estamos separados de Jesus. Deixa. Segunda pergunta. O que você vai fazer a partir de agora? As ferramentas que Deus te deu, as informações que Deus te deu. O que você vai fazer a partir de agora? Feche os teus olhos. Quero te convidar a você refletir. Espírito Santo de Deus. O Senhor não é um Deus que nos acusa. O Senhor não é um Deus que vem nos assolar, ou é um Deus que vem nos castigar. O Senhor não é um Deus que vem nos afrontar, mas Tu és um Pai que vem confrontar as nossas meias verdades com a Sua grande verdade. Deus, e nós, alinhando os nossos pensamentos com os Seus pensamentos, não bate, porque nós somos carne. Mas nós queremos chegar nesse nível, ó Deus, onde as nossas vestes possam estar lavadas no sangue do Cordeiro, e nós possamos estar alinhados contigo. Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, se há uma manchinha nas nossas vestes limpas, se o nosso óleo da nossa lamparina está acabando e enche,